Olá, cavalheiros e senhoritas! Eu recentemente estive em um retiro de meditação e era um retiro budista, tá? Por mais que eles digam que não é sectário, que qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer, e pode fazer realmente, é muito bom para qualquer pessoa, especialmente pelo que eu vejo como o que há de mais importante nisso, que é você estar sozinho consigo mesmo. É um retiro budista, eles vão falar sobre o budismo, né? Todos os dias tinham palestras à noite que falavam, né, sobre a doutrina budista, para dar um pano de fundo, né, vamos assim dizer, um contexto, um estímulo que seja a meditação. E nesse retiro, o silêncio não era qualquer silêncio, né? O que se chamava o nobre silêncio. Não era só sobre a sua fala, né? Sobre ficar em silêncio, ficar sem falar. Mas qualquer tipo de comunicação, que você não tivesse qualquer tipo de comunicação. Só se fosse algo muito urgente, algo muito importante. E, é claro, não com as outras pessoas que estavam lá, mas com uma pessoa designada lá que você, se tivesse algum problema, você devia falar com ela, sei lá, algum inseto bizarro do meio do mato te mordeu, você quer desistir ou alguma coisa assim. Porque são 10 dias, né? Não é uma coisa que qualquer pessoa iria se dispor e aguentar até o final. Então, eles se esforçam bastante para que você continue. Então, você pode ter qualquer problema que seja, se eles puderem resolver, se puderem ajudar, eles vão ajudar. Sabe, até a pessoa que tem alguma neurose do tipo, eu preciso falar com fulano. Eles vão dizer, bem, você não pode falar, mas se você quiser, a gente dá um recado, ou algo assim, qualquer coisa que seja para te tranquilizar, para que você possa se focar na meditação e não fique se perturbando, se desviando, qualquer coisa que seja que te desvie. O lugar era bem distante, que é natural que seja, né? Como é que vai se construir um lugar de perfeito silêncio aqui nesse inferno, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então é um lugar no meio do mato. E eu não acreditei que eu poderia ir para esse lugar no meio do mato de transporte de linha, de trem, de ônibus que se pega na rua. E eu fui, eu nunca fui para tão distante com transportes assim, né? E ainda mais eu, que eu não tenho muita atenção, muito conhecimento que seja de como andar nos lugares. Sinceramente, se eu saísse mais, se eu fizesse mais coisas, conhecesse mais coisas, eu até teria um maior conhecimento de fazer essas coisas e saber que eu não vou me perder aqui, eu não vou fazer merda. Só que eu sou a pessoa que se perde no metrô, que fica que nem uma barata tonta no metrô e alguém pensa que eu sou cega. Então, eu já pensei, quando eu tava pra ir, eu pensava, né? Imagina se eu me perco tão longe de casa, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou estar muito ferrada. Vai ser horrível ter que ficar pedindo ajuda pra pessoas na rua ou qualquer coisa que seja. Mas felizmente deu tudo certo. Felizmente eu consegui chegar lá bem, consegui chegar lá na hora e deu tudo certo. No momento que você chega lá, você tem que entregar as coisas que não vão ser utilizadas, vamos assim dizer. As coisas que poderiam te distrair ou que poderiam... Eles não vão revistar a sua bolsa e tirar coisas, nada do tipo. Mas contando com a sua honestidade, né? E eu deixei só um livro, que foi tudo que eu levei, né? Que poderia ser uma distração, que seja, que eu não poderia fazer, que tudo isso não é permitido. Então eu deixei o livro
e deixei meu celular. Só isso. E então você já é levado para ir pro seu quarto, e é um quarto conjunto com outras pessoas que ficam lá e tudo mais. Enfim. É isso o dia lá. O dia lá é meditar por 10 horas. 10 horas. Pouco mais de 10 horas, na verdade. Mas por pelo menos 10 horas. E é obrigatório. Você não pode sair do lugar de meditação e ficar dando um passeiozinho. Entende? Você tem um compromisso de horário. Todas as coisas que se fazia lá, que se tinha que fazer lá, tinha um compromisso de horário. E esse horário era basicamente um sino. Tá? Uma pessoa vinha com um sino e batia o sino. Tinha um sino na porta do seu quarto, inclusive para acordar. E batia com um sino. E era bastante alto, na verdade. O sino, não sei, aquele sino vibrava no quarto, e quando batia no sino do quarto, como se eu não ouvia, mas mesmo assim, eu, vendo o horário, os horários de como as coisas eram no curso, eu ficava me perguntando como que eu iria conseguir acordar às 4:30 da manhã, né? Eu gosto muito de acordar cedo, mas 4:30 da manhã ainda não é nem manhã praticamente, amanhã ainda não aconteceu. E antes mesmo da manhã acontecer, já tem uma meditação. Já tô ficando sem voz de novo. A primeira meditação, ela é pelas 4:30 da manhã. Já assim, tá? Que eu nunca conseguia ter plena atenção e concentração nessa primeira meditação, mas você tem que ir pra lá, né? Pra sala que tem lá pra meditar, ou então ir meditar no seu quarto. Era bem assim. Tinha momentos que você era obrigado a ir pra sala e tinha momentos que você podia ficar no seu quarto. Ninguém ia também no seu quarto conferir se você estava ou não fazendo. Né? Essa parte aí é mais da responsabilidade aí da sua consciência. Se você quiser deitar e dormir, acho que ninguém vai arrombar a porta do quarto e te acordar, mas, né? Afinal de contas, qual é o seu objetivo ali? Também, se você ficar dormindo o tempo inteiro, você não vai conseguir acompanhar os horários, né? Se você dormir o dia inteiro, no intervalo que tiver lá, na hora de dormir, que é 9 horas da noite, você não iria ter sono para dormir, e aí você estaria ferrado, que você ia destruir todo o seu horário. Enfim, de qualquer forma, as pessoas cumpriam muito bem, tá? Até nesse momento de meditação, que não era com nenhum instrutor por perto nem nada, as pessoas faziam direito. No primeiro dia que eu estive lá, porque você chega já... Na verdade, você chega na noite. O dia que se chega lá é da tarde pra noite, você dorme lá, e aí no dia seguinte, que conta como o dia 1, que é quando começa de fato. E nessa noite, eu já tive um pesadelo. E eu pensei, que ótimo. Que maravilha, vou passar todo o tempo que eu tô aqui, eu vou passar tendo pesadelo. Porque eu já tenho um problema com pesadelo. Eu pensando, que ótimo, como é que eu vou conseguir ter concentração pra meditar com isso? Porque os meus pesadelos, eles não são simplesmente um negócio que você não se lembra nada, sabe? Que você lembra disso ou daquilo, e então você esquece, a vida continua e tudo mais, não. Aquilo fica preso na minha cabeça, sabe? E fica se revirando na minha cabeça. Muitas vezes durante o dia. Mas felizmente eu me enganei e só tive pesadelo, acho que 2 ou 3 vezes na semana. Semana não, uns 10 dias. E logo o meu primeiro pesadelo foi um tanto estranho, mas não estranho no nível dos meus pesadelos. Eu acho que já tive muitas coisas piores, mas eu me lembro só de uma janela muito grande, que ela tava num ângulo completamente estranho. Ela
Era como se eu estivesse olhando de baixo e olhando pra cima. E aquilo estivesse curvado. A parede estivesse curvada e a janela gigante. É difícil explicar para que se possa visualizar o que eu tô tentando dizer. E tinha um urso de pelúcia que eu tenho de quando eu era criança. Só que ele era gigante. Ele era um urso de pelúcia gigante. Era ele, eu sabia que era. Só que gigante na minha janela. E era noite. E a cortina da janela batia muito vento e ela voava, assim. Então era só isso, era o meu ursinho gigante me encarando com a cortina voando. E eu ficava olhando para aquela cena. E eu tava com uma espécie de um casaco. Muito bem. Eu levei pra esses dias comigo, eu levei esse ursinho de pelúcia. Eu não tenho problemas mentais, tá? Para andar com um ursinho de pelúcia sendo uma pessoa adulta, tá? Mas é algo que me dá uma... Foi um presente do meu avô, então... É algo que me dá uma certa confiança, vamos assim dizer, né? E bem... E aí eu começava a gritar, olha que coisa bonita, que sonho bonito. Eu começava a gritar porque eu sentia alguma coisa dentro da minha roupa. E aí eu tirava o casaco e tinha uma espécie de vermes me comendo viva. E então eu começava a gritar e tirava aquilo de mim. E então uma pessoa que eu nem conheço, que não é nenhum amigo íntimo nem nada disso, me dava um abraço. E então eu acordava. Eu ficava com essa sensação de horror, de vermes bizarros me comendo viva. Logo naquela bela manhã, nesse primeiro dia de meditação. Então, a minha meditação foi horrível no início e eu não conseguia me concentrar, não conseguia ficar com a mente quieta de jeito nenhum. Mas isso logo passou, logo passa a melhorar de uma forma, porque não é que você pare de pensar de toda forma e atrapalhar a meditação, mas os seus pensamentos mudam, eles deixam de ser com besteiras, com coisas que você não devia estar pensando no momento e passam aos poucos a se focar só na meditação. Então você começa a pensar em coisas que sejam já um estímulo para a sua meditação. Que a única informação que entra, né? Como você não tem contato nenhum com o mundo exterior, a única informação que entra é das palestras que tem à noite. E as palestras que tem à noite são falando sobre a meditação e sobre a doutrina budista. Então, é natural que aos poucos os seus pensamentos vão sendo substituídos, né? As coisas... Não é que você vai deixar de pensar também. Eu sempre me via pensando demais nas coisas aqui. Especialmente pelos últimos dias, que você vai ficando um pouco ansioso, pensando nas coisas que tem que fazer aqui e nos problemas e... Enfim, pra mim foram os piores dias, né? Acho que foi o 6º e o 7º dia foram os piores dias. Felizmente, todos os dias lá tinha uma certa progressão. Então você não fazia exatamente o mesmo tipo de meditação todo dia. Cada dia eles ensinavam alguma coisa diferente, você fazia alguma coisa que era diferente, isso já melhorava muito, sabe? O seu ânimo para fazer aquilo. Porque o que acontece?
toda essa meditação do Vipassana é sobre você observar as sensações do seu corpo, né? E para você ter a capacidade de observar as sensações do seu corpo, você tem que ir aos poucos, né? Então você vai começando com uma pequena área, né? Alguma pequena área, e depois você vai aumentando, e aí vai, enfim. É mais ou menos isso aí. Então é assim que eles fazem. Aos poucos, para você conseguir ter um domínio cada vez maior. Bem, eu fiquei muito mais interessada pelo budismo do que eu imaginei que eu iria ficar. Essas palestras à noite, elas eram muito boas para mim. Era algo que dava realmente sentido, sabe, pro que se fazia. Eu pude entender mais do que seria isso que chamam, né, de nirvana, de, abre aspas, morte do ego, isso e aquilo. E nada disso significa que é algo que eu acredite agora, né? Que eu acredite nessas coisas. Só o fato de já dar para entender de uma forma mais profunda, eu posso ver mais ou menos para onde é isso, porque sempre que se fala nessas coisas, se fala sempre de uma forma muito abstrata, sabe? Eu queria falar um pouco sobre algumas coisas interessantes que eu vi nessas palestras, e especialmente sobre a meditação em si, porque eles contam histórias, não fala só sobre a meditação, conta algumas histórias, né, algumas lendas de Buda e isso e aquilo que são interessantes. E eu não sei, eu acho que a razão para eu me interessar em primeiro lugar pelo budismo é pelo fundo tão realista mesmo que tem, sabe? Causa até uma impressão um tanto aterrorizante, assim. Se vê muitas pessoas que são ligadas a essas crenças, né, orientais e tudo. Mas até nessas próprias pessoas, você vê muitas vezes que ela não tem... eu não sei, é como se ela não tivesse a noção da merda que ela tá enfiada, entendeu? Porque, querendo ou não, todo o objetivo do Nirvana é deixar esse plano de realidade, né? É o fim isso, ele diz, por isso, por aquilo e por aquilo outro, este plano é uma merda. Como escapar? Aqui, entendeu? É basicamente isso. E, bem, as 4 nobres verdades, né, são a realidade do sofrimento, a causa do sofrimento, a extinção do sofrimento e o caminho que leva à extinção do sofrimento. A causa do sofrimento, a cobiça, né? Que seria o desejo. Por que essas palestras eram também muito interessantes? Porque em vários momentos eu percebia alguns paralelos do budismo com outras coisas que eu já conheço. Por exemplo, que eles falam muito, que é a lei da impermanência. A lei da impermanência, a cada instante é uma medida de tempo que não pode ser mensurada, tá? Toda medida de tempo, né? Isso daqui é falar 1 mais 1 é igual a 2. Toda medida de tempo, ela não é objetiva, ela é em relação a nós e aos nossos objetivos e etc, né? A mínima medida de tempo, que é o segundo, é meramente uma notação. É só uma notação, não é uma objetividade. E, enfim, cada instante, o universo, ele não é mais o mesmo. A cada instante, tudo que existe no universo não é mais o mesmo. E eu fiquei me lembrando, inclusive, falava até sobre isso, e fiquei pensando, isso daí não era Parmênides que dizia isso, mas enfim, eu acho que era Parmênides que dizia isso, que você nunca se banha num rio, no mesmo rio 2 vezes.
Não sei se você já ouviu isso aí. Mas exatamente isso. Por quê? Porque você não é mais o mesmo e o rio não é mais o mesmo. A água que estava ali já correu e agora é uma nova água. E também, evidentemente, que eu iria perceber isso. Mas tudo que eu já conheci de budismo, na verdade, foi através do Schopenhauer, né? O Schopenhauer que ele dá uma visão filosófica, né, do budismo. Essa frase que eu falei agora aqui é uma frase polêmica, tá? Porque tem essa briga aí de que, filosofia oriental não é filosofia, não sei por que se chama isso de filosofia, isso, aquilo. Eu consigo entender por que alguns chamam de filosofia e outros não chamam de filosofia e diz que não é filosofia, né? Porque essas crenças do Oriente, elas são extremamente antigas, são muito mais antigas que a filosofia ocidental, né? O Buda, ele viveu há 25 séculos atrás e me espantou muito, muito mesmo. Em um momento, já tô me pulando tudo aqui que eu tô falando, porque era muita coisa que eu queria falar sobre isso, que eu fiquei muito impressionada, que ainda tá nisso que eu estava falando, além da impermanência, que ele fala sobre as Kalapas. Kalapas, que seria uma espécie de uma unidade mínima de tudo que existe, tá? De tudo que a gente conhece. E a maneira como isso se comporta. Isso que eu fiquei assim, sabe? Que a lei da impermanência, ela justamente fala sobre a instabilidade de como as coisas se comportam no universo que a gente conhece. Que é imprevisível, que a cada instante é de uma forma, é de outra forma. E é claro que eu já imaginava, né? Porque isso daí não foi nenhuma novidade. Que essas relações que fazem com física quântica, né? E a química moderna, enfim. E, bem, eu não diria que essa noção que os budistas têm da unidade mínima da matéria é exatamente o átomo da química, né? É algo que eu queria pesquisar mais profundamente, porque realmente só o fato de um sujeito há 25 séculos atrás falar sobre uma unidade mínima da matéria que se comporta de uma forma imprevisível, né? Inconstante, já é uma coisa estranha, porque parece que ele já está falando de física quântica, mas de alguma forma, não sei, não é possível, tem que ter alguma coisa aí de alguma coisa de estranho aí. Aliás, me lembrei agora o que era de estranho. Se eu não me engano, o que falava sobre essas Kalapas, ele dizia que era indivisível, que a unidade mínima da matéria é indivisível, né? Isso daí já é outro problema. Quem disse que a unidade mínima da matéria é indivisível? Não se sabe até onde que se poderia dividir, ou se seria uma divisão infinita. Sendo uma divisão infinita, já não faz nenhum sentido. Pelo menos nessa parte, né? Isso já não seria exatamente como seria um átomo. O que falava sobre filosofia oriental e filosofia ocidental. As pessoas dizem, né, que é filosofia, que é filosofia é filosofia. Se você se pegar simplesmente no significado da palavra filosofia, faz todo sentido que você diga que é filosofia, né? Filosofia é o quê? Seria amor ao conhecimento, certo? Se você pensar, por exemplo, no budismo ou no gnosticismo de forma geral, é o quê? Conhecimento.
Gnose significa conhecimento. Conhecimento leva à libertação. Tudo que o budismo busca é uma libertação através do conhecimento interior. Ponto. Então, existe um amor pelo conhecimento. Então, se você pensar assim, no conhecimento como uma forma de libertação, bem, isso é filosofia, né? Mas se você pensar na filosofia ocidental como um conhecimento, né, que chama de filosófico-científico, que tem um objetivo de investigação crítica, né, vamos assim dizer, então já não seria, né, tanto filosofia. Mas isso daí é um assunto muito extenso, que vai sair muito do que eu tô falando. Ai, caiu os papéis aqui do negócio, que eles dão uns papéis com algumas coisas que foram mencionadas nas palestras, alguns termos e coisas assim. Aí eu tô me guiando com isso pra poder me lembrar do que eu queria falar. Enfim, a causa do sofrimento é a cobiça. Se você se lembrar aí daquele podcast que eu falei de Schopenhauer, você vai se lembrar de como Schopenhauer fala do desejo, né? Como fala do desejo como a vontade. É simplesmente isso, que o ser humano, ele sofre porque ele está sempre incompleto, ele está sempre buscando algo que o complete constantemente e nunca atinge essa completude. Então, é uma busca por completude em que a completude não se atinge. Isso, essa percepção da verdade do sofrimento, né? Tem uma história bem interessante, que é a própria história de Buda. Caso você não tenha nenhum entendimento de budismo e nada disso, você provavelmente deve pensar que Buda é o nome daquele gordinho sentado. Esse gordinho sentado dourado. Mas não, né? O nome dele é Siddhartha Gautama. E Buda é uma espécie de um título. Então, existem uma série de Budas. Antes de Buda, antes do próprio Buda, e depois de Buda, ainda existiria uma série de Budas, porque Buda significa iluminado, né? E o Siddhartha Gautama em si, ele fundou, né? Fundou, abre aspas, porque ele não criou uma instituição nem nada disso, tá? É isso que eu estou dizendo, mas ele, no nascimento disso que a gente conhece como budismo, né? Tem a história de que ele era um príncipe, de que... Bem, ele é uma história tão mítica, né? Na verdade, todas as histórias que envolvem o Buda, elas são bastante míticas. É uma coisa assim, nossa, é possível que isso aconteceu, né? Como todo mito. Parece até que aquelas histórias daquela brincadeira de telefone sem fio, né? Uma pessoa aumenta um ponto aqui, outra aumenta um ponto ali, e no final, sei lá, a santa subiu aos céus voando, algo assim. Então, tem coisas que não dá pra saber o que aconteceu, o que não aconteceu, e etc. Como toda grande figura que seja, sempre se diz que não aconteceu, que não existiu, e isso é coisa interessante. Porque tantas pessoas querem entrar pra história, né, por fazer alguma coisa de relevante. Ah, eu quero entrar pra história, quero que todo mundo se lembre de mim, isso e aquilo. Se você for mais do que extraordinário, vamos dizer que você não existiu. Então tem uma unidade mínima aí de credibilidade. Se você for mais do que maravilhoso, se você fizer uma coisa mais do que maravilhosa, vamos dizer que você não existiu. Foi a mesma coisa com Hermes Trismegisto, a mesma coisa com Jesus, etc. Se você pegar todas as grandes figuras da história, você vai ter um bando de teorias e quer que seja gente que vai dizer que não existiu. E isso eu não consigo entender, sabe? Como é que pode ser isso? É difícil acreditar que supostamente sujeitos, né,
que teriam feito uma mudança tão absurda na história que marcou milênios, não existiram. Então, como não existiu? Então, o que aconteceu? Alguém chegou, vou contar uma história aqui que aconteceu, e aí todo mundo, que interessante essa história, e de repente essa história se estende por mais de 2000 anos? Não sei, sabe? É difícil entender isso. Eu acho que parece evidente que para uma coisa tão grandiosa assim se estender, alguma coisa aconteceu, alguma coisa minimamente estranha aconteceu, marcante aconteceu, e as pessoas presenciaram isso, né, para que tenha um impacto. E então as pessoas começaram a falar sobre isso. Então, por exemplo, eu conto uma história absurda e a outra pessoa confirma, isso aconteceu mesmo. E a outra pessoa confirma, sim, isso aconteceu mesmo. E aquela pessoa fica tão convencida que diz, não, mas fulano disse, outro Beltrano, não sei o quê, e aí a história vai crescendo. Que não tem como. Não tem como. As pessoas, antes de você contar para elas sobre um profeta ou qualquer coisa que seja, antes dela ouvir a história, ela certamente já acreditava em alguma coisa. Então você vai pegar aquela pessoa que já acreditava em alguma coisa e convencer ela de que eu não sei, que ela tá errada, ou que algum outro profeta veio, ou qualquer coisa do tipo. Tem que ter algum tipo de embasamento mais firme que seja, sabe? Eu acredito sim que o mais provável é que Jesus, Hermes Trismegisto, o que seja, ou Buda realmente existiram. Pode ser que pela linguagem simbólica, por essa coisa toda metafórica, poética, né, e tudo mais, possa se narrar as coisas de uma maneira fantástica, mais do que fantástica, né, dando uma imagem fantástica aquilo que pode ser menos fantástico, sabe? Que na verdade é menos fantástico. As pessoas fazem isso até com situações de política, né? Tem aquelas histórias que falam de Dom Pedro, que ele tá com caganeira, isso e aquilo, e daí ele declarou a independência, ou algo assim. É uma história bizarra, né? Mas aí, essa seria a história real, que não foi aquela coisa maravilhosa de independência ou morte, que não teve aquele grito de independência ou morte, um cavalo espetacular, num lugar belo. Entende? Mas é o ideal. No sentido de aquilo tem um conteúdo ideal. Que é o quê? Bem, independência é uma coisa importante aqui nesse contexto. Então a independência é importante, tem um peso. Temos que gravar essa história com um peso. Então não podemos dizer que isso aconteceu de uma forma tão sem graça, né? Aquilo aconteceu num valor ideal, tem um valor ideal. Então a gente tem que transmitir isso de uma forma que inspire, né? Que inspire as pessoas. Mas enfim, tô saindo aqui do que tanto eu falava. Falar um pouco sobre a história, né? Do Siddhartha. Basicamente, é um príncipe que ele teria vivido longe de todo sofrimento durante toda a sua vida, né? Ele era um playboy. E era um playboy que não sabia nada da vida. Ele, de repente, começa a ficar curioso que eu nunca estou satisfeito, porque tendo tantas riquezas, tantas oportunidades, tanto isso e tanto aquilo, tenho tudo que eu quero. Por que eu não me satisfaço? Por que as coisas parecem tão vazias? Por que as coisas são tão vazias assim? Tinha um reino, né? Um reino, e ele estava para ser, se não me engano, eu não me lembro se ele iria suceder como general ou algo assim, ou como rei. Mas enfim, o pai dele tinha planos que ele seguisse o futuro, um futuro político, um futuro zelando lá pela região lá que ele vivia. Só que não, ele virou as costas para a família dele, para tudo, e resolveu que ele iria seguir como monge, né? Depois dele, se eu não me engano, ter fugido, algo assim, ele foge
E aí ele percebe o sofrimento do mundo em ocasiões, né? Ele percebe a velhice, ele percebe a doença, ele percebe tudo isso. Ele começa a buscar uma libertação desses sofrimentos, dessa realidade do sofrimento. Então ele rejeita que ele tenha uma vida alienada do sofrimento, porque ele não pode se alienar do sofrimento, é impossível. Entende? Mesmo ele sendo rico, mesmo ele tendo tudo que ele poderia desejar, tendo a vida que qualquer um desejaria ter, ele encara o vazio mais do que qualquer um. Porque ele estaria ali no topo do mundo. Tudo que interessa, né, a todo mundo ele tem. E agora o que eu faço com a minha vida? Né? Porque se pensar, isso é uma realidade tão simples. Buda é quase uma expressão, quase não é uma expressão da própria vaidade humana, porque é muito fácil ser pobre e ficar pensando, bem, se eu fosse rico eu seria feliz, se eu fosse rico eu seria feliz, eu teria isso, teria aquilo, teria blá blá blá, não passaria por esse problema, por aquele problema. Então, o Buda seria aquele que simplesmente se desfaz de tudo, né? Os monges, eles fazem votos de pobreza. E o Buda, ele faz esse voto de pobreza, esse voto de castidade, de tudo. Ele se desfaz de tudo para que ele busque um caminho, né, que depois vai se revelando como o caminho do meio. Porque ele percebe que o prazer, ele é insaciável. Que você tem uma coisa, você precisa de mais. Ah, mas o mais não é suficiente. Então quero mais que isso. Então mais do que isso. Acaba se tornando uma vaidade. O desejo, ele sempre caminha para uma pura vaidade, que começa com uma necessidade, vai se desenvolvendo com uma vaidade. E conforme vai se desenvolvendo com uma vaidade, isso vai te prendendo em vez de te libertando. Por quê? Porque você se torna cada vez mais fútil, cada vez mais você precisa de mais coisas. Você precisa de mais e de mais para que você se sinta bem. Como se fosse uma doença, né? Então, o poder seria uma doença da tua alma, do teu espírito, do seu ser, tá? O desejo por poder, ele é uma doença. Porque quanto menos você tem, mais você percebe que você precisa de pouco, que você pode se satisfazer com pouco. Você cessa essa doença de querer mais e mais e mais. Então, a contribuição real de Buda, né, que dá esse destaque, o Buda que estamos falando, é a própria, vamos dizer, sabedoria da experiência. Esse, se eu não me engano, já é a tradução literal daquilo que eles chamam, acho que é Samadhyapanya que falam. Então, existem três caminhos de sabedoria. Tem a sabedoria por ouvir os outros. Deixa eu ver, acho que tem aqui até as palavras certas. Não, aqui é Bhavana Mayapanya, que seria a sabedoria baseada na experiência direta e pessoal. A Sutta Mayapanya, que eu falei, seria a sabedoria adquirida por ouvir os outros, que seria basicamente uma sabedoria de devoção. Então, não é que exista uma condenação da devoção. Então, se tem esses três tipos de sabedoria, e nessa maneira que eu falo, elas estão em uma hierarquia, tá? As três são importantes, mas a terceira, ela é extremamente essencial, que foi a contribuição de Buda de fato para que a libertação seja possível. Antes mesmo de Buda, já se falava de todos os vícios humanos que você pode imaginar, né? Que a gente vê em tantas religiões. Se falava muitas coisas, inclusive parecidas com as coisas que Buda traz, ou idênticas a qualquer coisa que o Buda traga, sobre temperança, paciência, isso e mais aquilo, né?
Qualquer um que tenha lido alguma coisa de filosofia oriental sabe no próprio taoísmo, né? Essa noção de equilíbrio, tudo mais, ok? Nenhuma novidade aí, tem muita coisa similar. O que Buda traz é a experiência direta, a experiência pessoal. Então ele afirma o seguinte: todos somos Buda. Todos nós temos a semente da iluminação. A maioria das pessoas estão adormecidas. Elas estão nos véus de Maya, né? Que seria a deusa da ilusão. E por que elas estão adormecidas? Porque elas pensam que são eternas. Elas pensam que o mundo é eterno. Elas pensam que os desejos, que o caminho dos desejos, da realização cada vez maior dos desejos, é o caminho da felicidade. Então, elas estão no mundo da ilusão. Que toda razão para você viver no mundo da ilusão, para você estar nos véus de Maya, é você desconhecer a lei da impermanência. É você não conseguir perceber, de fato, que a cada instante as coisas não são já como elas eram antes. A cada instante as coisas mudam e mudam e mudam e mudam, tá? E, enfim, a Sutta Mayapanya que eu falei seria a sabedoria da devoção. O problema da devoção em si seria somente que você... Vamos dar um exemplo. Nós temos um santo, um Deus, tá? Ou um sábio que seja, e ele afirma algo bom. Ele diz algo que realmente é bom e que seria realmente algo que você deveria desenvolver em você, que te levaria a um caminho da iluminação. Só que você não compreende aquilo. Realmente, você não compreende aquilo. Você segue por submissão, você segue por uma noção de autoridade. Mas você segue. Mas é uma espécie de uma crença cega. Vamos dizer, se você não tiver uma ordenação certa, se você não tiver admiração e inspiração através desse Deus, desse santo, desse sábio, aquilo não vai ser verdadeiro, aquilo não vai funcionar, não vai servir para nada, tá? Não adianta você querer seguir o caminho da iluminação mecanicamente. Você precisa entender aquilo profundamente, cada vez mais profundamente. Não basta ouvir e pensar bem se esse sábio disse, se esse santo disse, então isso é certo. Então eu vou fazer porque isso é certo. Não, você tem que ter no seu interior que aquilo é certo. E nesse caminho aí que um caminho a mais, que se pode dizer que seria mais para o seu interior, seria o Cinta Mayapanya, né? Que é a compreensão intelectual. Isso já é um passo. Você vai ter uma compreensão intelectual de como algo é ruim ou bom para você, já é ótimo, né? É ótimo porque isso vai te dar mais forças do porquê você pode fazer aquilo ou porque você não deve fazer aquilo. Já é ótimo. Mas a pergunta é, isso é suficiente? É suficiente você ter uma compreensão racional daquilo que você deve ou daquilo que você não deve? Por que será que mesmo a gente sabendo o que é bom pra gente e o que é ruim pra gente, a gente ainda consegue fazer merda? Essa é a grande pergunta. E Buda responde, né? Se Buda pudesse responder aqui diretamente, ele diria: você não tem isso como uma experiência íntima de sabedoria. E essa experiência íntima de sabedoria, ela só vem através da meditação, que é o caminho que ele ensina, né? Tô falando tanto sobre doutrina que eu não tô falando em si sobre a minha experiência, né? Vou dar uma pausa aqui nesse falatório sobre isso para dizer que eu consegui recuperar a minha capacidade de meditar e ela nunca foi mais intensa, sabe? Todo o Vipassana, ele é sobre a observação das sensações. E é incrível a intensidade das sensações do corpo e como nós não nos damos conta dessa intensidade de sensações. Porque o objetivo, né, dessa meditação seria o Nibbana ou Nirvana,
Eu acredito que independente de se acreditar nisso, de nirvana ou de morte do ego, só da experiência em si e os ganhos que essa experiência vão ter no próprio processo, tá? Que eu consegui perceber nesses dias. Uma das coisas mais absurdas que eu senti na meditação, e até depois da meditação, é isso que é o que tem de mais surreal. Depois que eu não estava meditando, que pode dizer, bem, você se sente tão bem meditando? Não. Aí tá, isso não é nenhuma meditação de relaxamento, tá? Eu acho, inclusive, que muitas pessoas desistem justamente por pensarem, que ótimo, meditação, vou relaxar, quando não é nada disso. É algo tão complexo, sabe? É algo que me parece como uma espécie de uma psicologia mesmo, baseada na observação do seu corpo. Porque tudo acontece no nosso corpo é como se fosse o espelho da mente. A maneira como você controla o seu corpo, de alguma forma, está diretamente ligada a um controle dos teus pensamentos. Sabe? A maneira como você vai desenvolvendo o controle do seu corpo, você ao mesmo tempo consegue desenvolver um controle dos teus pensamentos. Olha, mais ou menos pelo, acho que 6º dia, não sei, tem o Adhyatthana, ou Adhyatthana, que significa firme determinação, que é você ter que ficar na mesma posição. Você fica na mesma posição durante toda a sessão de meditação. Claro, não durante as 10 horas de meditação, mas por 1 hora, com um intervalo, e essas sessões acontecem 3 vezes ao dia. Mas o ideal é que você fique dessa forma em toda a meditação. E é claro que isso vai provocar dor, desconforto, coceira, isso e aquilo, né? Para que você se mova. E é claro, é para você não se mover, para você resistir a esse desejo de fazer isso, né? De se coçar ou levantar para querer se alongar, alguma coisa assim. Não faça isso. Porque é assim que você vai ter, pela experiência. Olha só que absurdo isso, cara. É uma coisa tão simples, mas é tão absurda, tão absurda. Eu posso dizer pra você, eu compreendo racionalmente que o universo é impermanente, que tudo é impermanente. Mas eu não conheço intimamente, sendo que eu poderia conhecer intimamente. Só de observar o meu corpo e pronto. Porque você estando ali parado, ali o tempo todo parado, sem poder se tocar e fazer nada, você vai sentir um desconforto terrível, de dor. E aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa dor? O que eu faço com uma coceira que seja que surge no meu corpo? Eu vou realizar o desejo de coçar? Eu vou realizar o desejo de me levantar, de descansar, de esticar as costas? Não. Qual é toda a orientação? Observe, observe, observe. Então, durante toda a meditação, o que você faz é observar o prazer e observar o sofrimento. Toda a meditação é sobre observar o prazer e observar o sofrimento. Você está se coçando e não poder se coçar é um sofrimento. Você está com dor nas costas é um sofrimento. Então você observa. Você observa, deixa que os pensamentos venham, os pensamentos vão. E você percebe o óbvio. Passou. Mas doía tanto, porque passou. É impressionante. Porque sempre que a gente sente algum sofrimento, que a gente não pode fazer nada sobre isso, a gente quer desviar a nossa atenção. Que dor horrível, deixa eu pensar numa praia paradisíaca com belas nuvens e relaxando na praia, isso e aquilo. Não. É estritamente proibido que você imagine qualquer coisa no Vipassana. Não imagine qualquer coisa, não fuja da realidade. Olhe para a realidade, né? Inclusive, a própria palavra Vipassana significa ver as coisas como são. Então, observe somente a reação disso. E se lembre, é uma sensação. Todas as sensações, elas vêm e elas vão. É passageiro. É a lei da impermanência.
é a Nietzsche. Então, de forma tão íntima, entende? Essa é a questão íntima. De uma forma íntima, você vai observar o quanto o sofrimento vem e o sofrimento vai. E quando ele vem, você está sob controle. Você está observando. Você está observando, observando. Você não está alimentando aquela parte do seu cérebro que está reclamando, ai, que dor, que coisa, muda isso, vamos se levantar, vamos fazer isso, aquilo. Não, você está simplesmente se atendo à observação. E aquilo vai se tornando natural, você vai se tornando uma pessoa mais resistente, entende? De todas as formas possíveis. E o prazer é um prazer completamente estranho, que eu não nego que possa ser algum tipo de não sei, alguma indução do seu cérebro, o que quer que seja, tá? Mas o fato é que é estranhíssimo. Como eu disse, você se esforça muito para que não tenha nenhuma indução. Dizem, inclusive, se você tem alguma crença, qualquer que seja, não pense no teu Deus, não pense na imagem de nenhum santo, não pense nada disso. Observe o que acontece agora, nesse instante. Que se bate muito na tecla de uma característica terrível que o ser humano tem, que é de não conseguir viver no presente. A gente está sempre pensando no passado, pensando no futuro. Tudo mais existe, menos o presente. Até as suas alucinações. Se acontecer uma coisa desagradável, você vai ficar remoendo aquilo, ou algum desejo que você sabe nem se vai acontecer, e você vai ficar desejando aquilo, e o que acontece aqui agora não existe, não tem importância, e isso vai de uma forma muito intensa te educar a viver a vida como ela é. É isso que eu tive, sabe? A impressão que eu tive dessa experiência foi que, independente de qualquer coisa, de nirvana ou de morte do ego, essas coisas que podem ser utópicas, que podem ser até males de alguma forma, a própria experiência em si, o processo em si, é algo maravilhoso. Eu não vou descrever a sensação, que eu falei que era uma boa sensação, porque eu não quero também causar nenhum tipo de indução, caso você queira, tentar fazer isso. Não quero causar nenhum tipo de indução, porque todo o processo que eles fazem lá é muito cuidadoso nisso, para que não te induza a nada. Então, bem, até agora é como se fosse assim, até agora você precisa saber isso. Então você faça só isso. Aí mais um passo. Até agora você precisa saber isso. Então não diz assim, no final vai ser assim, entendeu? Para que você não, tá bom, então no final vai ser assim, e de alguma forma você seja induzido por aquilo. Enfim, a sensação em si, que eu não quero descrever, eu não vou descrever. Mas como eu dizia, você vai estar observando o seu corpo. E nisso de observar o seu corpo, e tendo essa sensação de prazer, você vai estar com um dilema. Você vai reparar sensações de prazer no seu corpo e sensações de dor, sensações de desconforto. Então você vai estar ali, nessa experiência de dor e prazer, muitas vezes. E esse é um momento perfeito para o aprendizado, tá? Porque enquanto você está só com a dor, você está trabalhando com a aversão. Você está cuidando para que você não tenha horror à aversão, mas que você entenda a aversão. E observe. Só isso. Que não seja o suficiente para que você desista. Que não seja o suficiente para que... Isso não é só sobre dor, entende? É isso que eu consegui perceber. O fato de você trabalhar com a aversão e o prazer no seu corpo fazem com certeza que o seu cérebro ele relacione esse sentimento essa sensação de dor com tudo que é dor e a sensação de prazer com tudo que é prazer. Então, quando você está trabalhando a aversão, você não está trabalhando só com a dor, você está trabalhando com a tristeza, você está trabalhando com absolutamente tudo que seja que cause desconforto, que te cause algum desconforto.
Então, quando você tá com aquela sensação de aversão, né, de dor, você está trabalhando com a sua aversão. Quando você está com a sensação de prazer, você tem que trabalhar o equilíbrio com a sensação de prazer. Porque é muito fácil você convencer alguém. Esse mais um desafio que se tem. É muito fácil você convencer alguém que ela tem que ter tolerância à dor, né? Que ela tem que saber lidar com a dor e suportar a dor. Porque ninguém gosta de dor. Todo mundo gostaria de ter uma capacidade melhor de lidar com a dor. Afinal de contas, ninguém nunca conquista nada na vida, não faz nada na vida se não souber lidar com a dor. Se não souber lidar com humilhação, se não souber lidar com dor física mesmo, com qualquer tipo de sofrimento, né? Então é muito fácil convencer isso. Difícil é você convencer as pessoas ter também um controle com prazer. O controle com prazer é muito mais difícil de você conseguir convencer alguém a ter. Então, natural que seja, quando as pessoas têm a sensação de prazer, que elas se viciem nessa sensação de prazer. Então, sempre que ela estiver meditando, ela vai estar se induzindo. Eu quero aquela sensação. Eu quero aquela sensação. Em vez de estar fazendo o trabalho que ela devia estar fazendo, que é só observar. E olha o que mais aprendizado você tem nisso. Você conquistando isso, você acabou de entrar num estado na sua vida onde você não fica mais na expectativa constante de que algo aconteça. Por quê? Tem algo maravilhoso que pode acontecer, tem algo terrível que pode acontecer, mas eu estou aqui só observando. Só observando. Então, é recomendado, é evidente que é o que deve se fazer, né? Que é na sensação de prazer, você sentir o prazer, você evidentemente vai sentir, você não pode impedir uma sensação, e não é para você que você impeça, mas que você não desenvolva apego a essa sensação. Porque se você desenvolver apego a essa sensação, você está contrariando uma lei fundamental da natureza, que é a lei da impermanência. E é nisso que eu falava da moralidade no budismo, ser a moralidade da natureza. Então, porque através do que se percebe na natureza com relação ao ser humano, né, o sofrimento, que se percebe que tipo de caráter, que tipo de caráter eu devo ter para que eu esteja bem. O que é felicidade? A felicidade é o ter prazer o tempo inteiro, me viciar no prazer? Não é. Por quê? Porque o prazer vem, o prazer vai, o prazer vem, o prazer vai. Eu vou ter uma existência completamente miserável se minha vida se resumir a eu ficar na expectativa por alguma coisa. Tem que ficar na expectativa por alguma coisa, tem que ir atrás de alguma coisa, e você não consegue extrair nada de bom, nada de relevante das coisas simples da vida. Você vai entrar no vício do desejo, onde você vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E, resumindo, colocando uma corda no seu pescoço cada vez mais. Então, quando você tá nesse momento da meditação em que você tem o prazer e tem a dor ao mesmo tempo, vejo que nada mais que você está fazendo é treinar a sua consciência, né? Através do seu corpo, aquilo de mais fundamental na vida. Que você entendendo meramente racionalmente, não é suficiente. Racionalmente, não vai ser só suficiente. Até porque nós não somos exatamente seres completamente racionais, né? Uma hora você está racional, você está, é verdade, é isso que eu devia fazer, blá blá blá. Mas isso não está todo o tempo pleno das suas faculdades de razão. Por que será? Lei da impermanência de novo. Então, a todo instante, você não é você mesmo. Você não é essa ideia de eu, como se fosse uma coisa fechada, inteira. Não existe. Não existe. E o fato de a gente acreditar nisso causa muito sofrimento. Isso significa que se deve seguir um caminho de morte do ego, e que o seu ego vai morrer, e vai chegar um determinado momento em que seu ego vai morrer. O que seria isso, né? A gente fala de morte de ego. O que seria isso? O que seria a morte do ego? Quem você seria com morte do ego? E o que isso significa?
não é? É uma coisa tão abstrata. E nada mais é do que você reconhecer que tudo que você é são imagens. A cada instante, que é uma medida irracional, instante, você não é mais você. E isso gera muitos males para nós, porque às vezes nós temos uma imagem que nós queremos corresponder. Todo mundo tem uma imagem que quer corresponder. E essa imagem, ela é um ideal. E um ideal, ele difere completamente da realidade, justamente por ele ser essa coisa fechada, essa coisa imutável. Então você pensa, eu tenho que ser assim, desse jeito, daquele outro jeito. Esse sou eu, tá? E você tem que cumprir com essa imagem que você tem de você. Senão eu não vou ser feliz. Por quê? Porque esse que sou eu de verdade. Porque a verdade é que é muito natural para nós, seres humanos, termos um ideal de eternidade. É o que a nossa consciência consegue conceber. De alguma forma, nós criamos essas coisas que não observamos diretamente. Tudo que a gente observa é impermanência. Mas a nossa consciência, de alguma forma, ela consegue criar imagens, impressões eternas, concepções abstratas de algo de eterno. Então você tem essa imagem de como você deve ser, não só de você, mas de tudo que você conhece. Você tem uma imagem das pessoas que você conhece, das pessoas que você gosta, das pessoas que você não gosta. Você tem uma imagem delas, uma imagem fechada, porque você não é capaz de apreender a Nietzsche. Você não consegue apreender a Nietzsche. Você não consegue apreender a impermanência, porque você não é onisciente. Você não está a par de tudo que está acontecendo constantemente. Você não observa a tudo que você conhece, que você pensa conhecer na sua mente. Você não está observando constantemente. Você pode estar achando loucura já o ponto que eu estou chegando aqui, mas eu vou dar um exemplo simples. Você conhece uma pessoa e você teve uma péssima imagem dessa pessoa. Esse exemplo é dado na palestra. Um exemplo muito bom. Você conhece essa pessoa e você pensa que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa horrível, que é uma pessoa que você não quer contato com essa pessoa, isso e aquilo. Pronto. Você criou o fantasma dela. Tudo que você tem dos outros é isso. Você tem fantasmas das coisas na sua cabeça. E o pior é que a arrogância humana é tão grande que ela pega esses fantasmas e ela julga que aquilo é a maior verdade que existe. E que ela está sob controle. É por isso que a gente cria esses fantasmas. Eles têm utilidade? Evidentemente. Né? Evidentemente que você ver uma pessoa, julgar ela e aprender o julgamento que você tem sobre ela é importante, é fundamental, é bom para que você saiba lidar com ela naquele instante. E em algum momento próximo, que seja. Mas o problema é que a gente tende a fechar essa imagem e ter ela na nossa cabeça de forma que a gente começa a gerar rancor quando essa imagem é ruim, ou desejo sobre essa pessoa, e começa a gerar sobre essa imagem. Você começa a adorar aquele fantasma, ou então você começa a odiar aquele fantasma, mas é só isso que você tem. Você tem uma imagem daquilo. Você conheceu uma pessoa que você detestou, que teve uma péssima imagem dela, então os anos passam, e aquela pessoa é quem? Aquela pessoa é outra pessoa. Aquela pessoa é outra pessoa. Às vezes, ela nem se lembra do que aconteceu, você não se lembra do que aconteceu. Se você tem essa eu sempre tive isso muito forte em mim, de uma forma que eu não sei, sabe? Eu não sei lidar com a impermanência de forma nenhuma. Todos os seres humanos não sabem lidar com a impermanência. Mas eu sempre tive isso de uma forma muito forte para eu ter esse desejo de procurar sobre qualquer coisa e querer entender sobre qualquer coisa é a impermanência. Você está sempre tentando pegar alguma coisa e aquilo some. Você estica a mão para pegar alguma coisa e aquilo já não está mais ali. Tudo mudando constantemente. De uma forma que as coisas... Sabe, é como se fosse um universo completamente ilusório. Uma coisa tá aqui, outro momento não tá. As pessoas são assim, outros momentos elas não são. É difícil você conseguir entender qualquer coisa que seja.
E nessa imagem que você tem de você, que você tem que cumprir com essa imagem, você começa a desenvolver sofrimento, cada vez mais sofrimento, porque é como se essa imagem ficasse em um pedestal dentro de você, sabe? O seu ego, ele fica num pedestal. E de qualquer forma que a realidade contraria a você, você vai ter o impulso de defender essa imagem de uma forma até insana. Você não tem uma visão clara dessa imagem que você tem em você. Enfim, de toda forma, todo esse processo, ele te levaria à percepção verdadeira, à percepção íntima de que isto é uma verdade. Essa seria outra verdade que seria revelada, né? Não só a impermanência, mas a falsidade do ego. Eu me lembro de uma coisa que me aconteceu tempos atrás, que foi completamente absurda. Minha mãe chegou pra mim, me estendeu um papel, falou assim, é pra você. Aí eu abri, era uma carta minha, de quando eu tinha 14 anos, que eu escrevi pra mim mesma. Imagina o quão bizarro você é falar com você com 14 anos. Eu senti tão profundamente essa sensação. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você não sou eu. Você não sou eu. Não é. E não é. Evidentemente que não é. Ou então, não sei se você já teve a experiência de pegar alguma coisa que você mesmo escreveu, talvez nem há tanto tempo assim, e você lê aquilo e você perguntar, quem escreveu isso? Quem escreveu isso? E nós protegemos tanto, de formas até irracionais, quem nós somos nesse instante, sem ter nenhuma conta de que aquilo logo não existe mais. Que aquilo logo já não existe mais. E você ouvindo isso, você pode perceber o quão trágico isso parece.